Você sabia que o Palmeiras está a 4 jogos de disputar o Mundial de Clubes em dezembro? Vídeo de hoje do canal do Nicola traz mais detalhes dessa história. Falo também sobre um vidente que fez suas projeções para Palmeiras e River Plate. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Para falar sobre o Palmeiras, você reparou que o Verdão está a 4 jogos da classificação para o Mundial de Clubes, ou também conhecido como Intercontinental de Clubes, aquele torneio que reúne os campeões de cada um dos continentes no fim do ano. Se passar pelo River Plate nessa quarta-feira, o Palmeiras chega às semifinais. E aí faz 2 jogos contra São Paulo ou LDU e depois tem a final da Libertadores em jogo único. O campeão da Libertadores desse ano já tem data para estrear no Intercontinental. 10 de dezembro contra o Cruz Azul, confronto do campeão da Libertadores contra o campeão da Conca Champions. E o vencedor desse jogo no Catar enfrenta no dia 13 o Pirâmides do Egito. Pirâmides, inclusive, acaba de vencer o Al-Ahly, se classificando para a semifinal. O vencedor do confronto entre esse time e o Pirâmides chega à decisão marcada para o dia 17 de dezembro contra o PSG, atual campeão da Champions. O Abel Ferreira tem batido muito sobre a importância e a tecla desse jogo contra o River Plate. Nos últimos dias, o Abel deixou bem claro que não vai aceitar acomodação. O espírito de já ganhou, esse clima de muita tranquilidade, depois da vitória por 2-1 no River Plate, tudo isso não será visto no Allianz Parque na noite dessa quarta-feira, jogo marcado para as 21h30, e o Palmeiras se classifica até com um empate. A promessa de um Palmeiras super intenso, que vai buscar a vitória do início ao fim. Tô curioso para saber como é que o Palmeiras se comporta e quero saber a sua opinião. Hora de falar sobre Palmeiras e River Plate. Você tem palpite para o jogo dessa noite? Vale a lembrança de que o Palmeiras venceu na ida na Argentina por 2-1 e joga por qualquer empate ou vitória para passar às semifinais da Liberta. Pois bem, o vidente Luiz Filho do canal Renascer das Cartas jogou as cartas para saber quem passaria. E a partir dessa leitura de cartas dá para cravar, segundo Luiz Filho, que o Palmeiras estará entre os 4 semifinalistas da Libertadores da América. O único alerta que ele deixou é que o Palmeiras não pode se acomodar com a vantagem do empate e precisa de uma postura dominante, segundo as cartas. Isso é o que deve acontecer com o Palmeiras bem superior ao River Plate. Também, segundo a leitura do Luiz Filho, o River Plate não tem bons sinais a partir das cartas, deve fazer outro jogo ruim. No primeiro tempo na Argentina, o Palmeiras foi muito superior, fez 2-0 e teve chance até para ampliar o placar com bola na trave. Segundo também a previsão a partir das cartas, uma confusão deve marcar o fim da partida, além de faltas extremamente duras, que os jogadores do Palmeiras têm uma cabeça no lugar, até porque, em caso de classificação, se expulsos, ficam de fora do jogo contra São Paulo ou LDU. O vencedor desse confronto, que acontece na quinta-feira, será o adversário do Palmeiras, se o Palmeiras confirmar sua classificação. Só para completar sobre o Verdão, 35.500 ingressos vendidos de forma antecipada. Confesso que eu esperava um público maior, ou com uma venda de ingressos mais rápida. A coisa tem acontecido de maneira lenta e gradual. O Palmeiras vive dias que mexem com cada fibra do coração palmeirense. É impossível não sentir o peso da expectativa quando falamos de Libertadores, de Allianz Parque lotado e de um time que já provou ao continente que é gigante. As últimas notícias só aumentam a ansiedade da torcida, porque envolvem personagens decisivos, estatísticas históricas, traumas a serem superados e até a presença de gente de peso no mundo do futebol acompanhando de perto o que o Verdão faz em campo. A começar pela notícia que movimentou os bastidores do futebol europeu. Carlo Ancelotti, técnico do Real Madrid, está de olho em 2 nomes do nosso elenco. Ele pretende acompanhar de perto o jogo de volta contra o River Plate no Allianz Parque para observar Vitor Roque e Andréas Pereira. Isso mostra o tamanho do Palmeiras hoje. Não é apenas rival de brasileiros ou argentinos, mas também vitrine para o mundo. E é claro que o destaque maior é o de Vitor Roque, que vive fase arrebatadora. São 8 gols e 4 assistências nos últimos 8 jogos, números que fazem qualquer treinador se encantar. Para nós, torcedores, é motivo de orgulho e também de apreensão. Sabemos que Roque desperta interesse, mas o que queremos mesmo é que ele continue decidindo com a camisa verde. E falando em decisão, o Palmeiras chega ao confronto de volta contra o River Plate com uma vantagem que pode ser crucial. A vitória por 2-1 em Buenos Aires foi histórica, não só pelo peso do adversário, mas também pela maneira como o Verdão se impôs em um ambiente tão hostil. Gustavo Gomes, nosso capitão, abriu o placar mostrando raça, e Vitor Roque ampliou com categoria. Aquele jogo reafirmou que a camisa alviverde sabe se impor em Libertadores. Agora, no Allianz Parque,
A missão é consolidar essa vantagem e buscar a classificação para a semifinal. Mas como todo bom torcedor sabe, Libertadores nunca é fácil, e os números mostram isso. Sob o comando de Abel Ferreira, o Palmeiras já viveu 26 confrontos de mata-mata. Em 24 deles, quando venceu o primeiro jogo, garantiu a classificação, foi eliminado apenas 2 vezes nessas circunstâncias. Isso dá confiança, mostra consistência, mas também serve de alerta: nada está ganho. O Verdão tem um histórico a favor, mas precisa entrar com a mesma seriedade de sempre. O torcedor sabe que confiança não pode virar soberba. Por outro lado, existe um fantasma que precisa ser espantado: a chamada Síndrome das Eliminações em casa. Nas últimas 3 edições da Libertadores, o Palmeiras foi eliminado jogando dentro do Allianz Parque, justamente no jogo de volta. Esse detalhe pesa na memória, e a torcida não esquece. É por isso que essa partida contra o River ganha contornos ainda mais emocionais. Não é só sobre vencer, mas também sobre superar um trauma, escrever uma nova história e mostrar que o Allianz pode ser também palco de classificações épicas. Para isso, Abel Ferreira conta com um elenco quase completo. O time treinou no Allianz Parque na última terça-feira, 23, e a boa notícia foi a presença de Shelvin, que vinha sendo dúvida após um trauma no pé. O lateral direito treinou normalmente com o grupo e deve estar à disposição. Essa volta dá mais opções ao treinador e tranquiliza a torcida, que sabe da importância de ter todos os jogadores prontos em um duelo dessa magnitude. O treino também foi marcado por ajustes em bolas paradas e trabalhos de finalização, porque cada detalhe pode decidir. E quando falamos de decisão, não dá para esquecer do aspecto financeiro e estrutural. O Palmeiras hoje é um dos clubes mais fortes do mundo em termos de arrecadação. Só em 2024, investiu cerca de 150 milhões de dólares no futebol, muito acima do que o próprio River Plate fez no mesmo período. Isso mostra a força da gestão alviverde. Além de montar times competitivos, o clube garante que tem estrutura e planejamento para sustentar a competitividade a longo prazo. O torcedor olha para isso com orgulho. Sabemos que não vivemos apenas de momentos, mas de um projeto sólido. Mas é claro que a preocupação também existe. Mesmo com vantagem no placar, o torcedor sabe que um vacilo pode custar caro. Já houve casos em que o Palmeiras venceu a ida e acabou sofrendo reviravoltas em mata-mata. Por isso, o mantra dentro do clube é o da concentração máxima. Cada minuto do jogo precisa ser encarado como final. E se tem algo que aprendemos nesses anos de Abel é que foco não falta. O português já mostrou que sabe preparar o time mentalmente para esses cenários. No meio disso tudo, Vitor Roque segue sendo a esperança de gols, e Andréas Pereira vem mostrando evolução rápida. Sua participação nas bolas paradas contra o River foi determinante, e agora ele tem a chance de se consolidar como peça-chave. Para o torcedor, é bonito ver como o elenco foi reforçado de maneira cirúrgica, com jogadores que não só compõem, mas que chegam para decidir. O clima no Allianz Parque promete ser de caldeirão. A torcida já se prepara para uma grande festa, colorindo o estádio de verde e branco, cantando os 90 minutos e empurrando o time rumo à vitória. Será mais do que um jogo, será uma batalha pela história, pela superação de fantasmas e pela reafirmação de que o Palmeiras é o dono da América. No fim das contas, o que temos é um clube que vive um momento grandioso em todos os sentidos. Tem um elenco forte, números que impressionam, treinador experiente e uma torcida apaixonada. O confronto contra o River Plate é mais do que quartas de final. É a chance de mostrar que estamos prontos para ir além, que o trauma das eliminações em casa pode ser superado e que o Palmeiras segue firme como candidato ao título. O coração palmeirense já bate acelerado. A voz já se prepara para gritar até ficar rouca. E a mente já imagina o apito final, com o Verdão classificado e o Allianz explodindo em festa. Porque, no fundo, todos nós sabemos, quando o Palmeiras entra em campo na Libertadores, não é só futebol. É paixão, é história, é emoção pura. E é por isso que a gente diz, com toda certeza, avante, palestra. Rumo a mais uma noite épica no nosso Allianz.